Bom dia! Vamos continuar então nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos caminhar aí no capítulo 22. Deixa eu só dar uma organizada aqui em algumas coisas, coisa rápida. A gente poder estudar a palavra juntos. Acredito que tudo no ponto aí, Bia, nos slides. Você pode passar só um aí para eu dar um confere aí no negócio? Esse é o anterior, tá? Se você colocar aquele outro arquivo que eu te passei, por favor, ele vai ter 3 tópicos ao invés desses 2. É o outro arquivo, tá? Vai ter também Atos 22, mas é o outro. Por favor. Enquanto a Bia arruma lá pra gente, né, às vezes a gente fala o nome do pessoal, o pessoal em geral não sabe, né? O staff fica aqui logo abaixo. Né? O pessoal fica cuidando das mídias aí. Está cuidando agora numa sala específica, né? E às vezes sobra só para o Vicente, só para quem está ali cuidando da mesa, mas quem cuida da mídia está em outro local. Bom, vamos lá, meus irmãos. Nós estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Né? É um costume meu, até porque é um jeito meu de aprender. Eu gosto muito de ir revisando. Né? Tem gente que é muito prático, muito rápido, vai direto ao ponto. Eu vou meio que pegando no tranco. Então é o meu jeito de aprender. Então eu vou entendendo o que está acontecendo, aí eu desenrolo, aí eu vou também. Então, aqueles que são parecidos comigo, os práticos, não fiquem bravos. Né? Mas aqueles que são mais parecidos comigo têm que se ambientar, então vamos nos ambientar para a gente saber, né, onde estamos. Não sei se vocês... Quem nunca, né? O famoso quem nunca. Quem nunca dormiu em pé no ônibus, né? Quem nunca dormiu em pé no metrô aqui? Você já viu como é que funciona? Você está segurando ali naquela barra ali, aí parece que vai vindo aquele soninho bom, aí até a freada do motorista dá uma descansada, e aí você dorme em pé. E aí o que acontece quando o corpo relaxa? O joelho amolece, né? E aí quando você acorda, você fica desnorteado. Né? A cena que me vem na cabeça quando eu faço uma revisão é essa, que você está desnorteadinho ali. Está um rindo de você, está outro ali, você não sabe nem onde você estava, né? Porque você cochilou. Então, para que a gente não fique dormindo no ônibus, né, ou no metrô, que a gente fique aqui atento ao que está acontecendo, é um costume meu revisar. Então, vamos só repassar. É esse mesmo, Bia, obrigado, vai dar certinho. Vamos só repassar onde paramos, onde estamos. Né? Atos capítulo 22 dá uma ideia de um capítulo de passagem. Né? É um capítulo que você não sente aquela conclusão da história, é uma parte que está ocorrendo. E que parte que está? Né? Em que parte que estamos? Né? Estamos com Paulo em Jerusalém, né, numa escadaria de uma fortaleza, e ele está se defendendo para os irmãos judeus. Ele está ali contando para eles, né, algo. Então ele está mais ou menos ali no ano 56 para 57, primeiro século, e ele está nessa escadaria. Ele estava no templo, foi retirado ali do templo, aqueles judeus que vieram da Ásia, eles acusaram ele, falaram, é esse aí que está pregando contra o judaísmo. E aí ele apanhou bastante e os soldados vieram, opa, vamos acabar com esse tumulto, pararam ali, né, amenizaram o tumulto, mas o povo estava ali em volta, estava atento, estava, né, em volta do homem. E aí ele começou a falar. E Paulo vai falando, e ele começa a dizer quem era, começa a dizer que ele era um judeu zeloso, começa a dizer que foi criado ali em Jerusalém, apesar de ter nascido em Tarso. E aí ele fala, ele vai caminhando. Você pode até passar para mim, Bia, por favor, deixar naquela imagem da luz, por favor. E depois ele fala tudo isso, nós chegamos no versículo 6. Foi no versículo 6 que nós chegamos semana passada. Versículo 6 que vai trazer aquele momento em que Paulo tem um encontro com Jesus. Um encontro que é marcante não só para Paulo, como para todos nós. Né? Nós paramos aí na semana passada, né? Lembrando que o encontro com Cristo é algo marcante para todos nós. Amém? Então nós vamos juntos ler a partir do 7. Eu vou tentar quebrar em 2 pedaços, a gente fazer do 7 até o 21 e do 22 até o 30. E com a graça de Deus a gente vai caminhar e vai dar tudo certo esse tempo aí. Vamos lá. Então vamos ler a palavra do Senhor em Atos 22, versículo 7, que vai dizer assim. Eu vou ler o 6 também para a gente, né? Tá mais entendido aí do que estava ocorrendo. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim.
E então caí por terra, e ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Nós vamos ler até essa primeira etapa, daqui a pouco a gente vai ler a segunda. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra e nós mais uma vez clamamos a ti, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai, que seja o teu Espírito a falar, que nós possamos entender algo novo, entender algo que não tínhamos entendido, ou mesmo, Pai, reforçar, ou mesmo refrescar, trazer em nossa memória aquela alegria, uma situação que já passamos, mas que o Senhor confirma pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer a tua obra conforme o teu querer, que a tua palavra possa falar conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá naquela imagem da luz, Bia, para a gente poder continuar? Pode seguir bastante aí. Vai estar bem mais na frente aí. O slide 14, mais ou menos. Isso, perfeito. Vamos para o próximo aí, a gente consegue andar. Então, sobre esse versículo 6, só para a gente deixar, para a gente relembrar, vocês, os irmãos, nós vamos ter na palavra 3 momentos que nós vamos ver essa mesma história da conversão de Paulo. Está em Atos dos Apóstolos, 3 momentos, um no capítulo 9, um neste capítulo 22 que nós acabamos de ler e o outro no capítulo 26. É interessante que cada um traz um detalhezinho, uma diferença pequena, né, acaba se complementando. A Bíblia explica a Bíblia, então ela vai se complementando. Tá? A primeira vez é a história contada de como Paulo passou. As 2 outras vezes, que é essa agora no 22 e no 26, o próprio Paulo está falando do seu testemunho, está falando daquilo que ele viveu, que foi tão marcante para ele. E passando agora para o versículo 7, nós vamos ler que Paulo diz que caiu por terra. E aí ele ouviu uma voz que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse versículo traz, né, a famosa polêmica do cavalo. Aí eu falei: que polêmica é essa? Né? Que história é essa? O que a palavra diz e o que muitos dizem? Tem muita gente que diz que Paulo caiu de um cavalo. Esses dias eu estava conversando com minhas filhas, tanto com a Isa, que é a mais velha, quanto a Sofia, e elas estavam com a musiquinha: lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E eu olhei e falei: filha, você sabia que na Bíblia não diz que tem cavalo? Ela olhou assim: não tem cavalo? Aí a gente foi conversando sobre o assunto e tudo. A Isabela, até interessante, usou toda a criatividade. Falou assim, depois a gente conversou tudo, né, no final ela falou assim: pai, já sei, vou cantar assim, ó. Lá se vai Saulo para Damasco, perseguindo, né? Deu um jeito de dar uma consertada na música dela. Mas o que essa história traz para nós? O que esse versículo traz? Né, traz uma lição interessante no seguinte sentido: nós não podemos adicionar, acrescentar coisas que não estão na Bíblia. Porque, às vezes, isso aqui é algo simples.
Né? Você pensar nessa famosa polêmica do cavalo é algo simples. Não tem nada assim que talvez vá afrontar a sua salvação. Você não vai deixar de crer em Jesus por causa que tinha ou não tinha um cavalo. O problema não é esse. Né? É algo simples, mas às vezes a gente começa a acostumar com isso. E aí a gente começa a criar situações que não existem na Bíblia. E esse aqui é um caso. Fala, mas tem um 9, tem um 26. Se procurar lá, não tem cavalo. E aí, se for olhar outros textos, em geral, é muito difícil, você não vai ver. Você não vai conseguir ver falando que Saulo andava a cavalo. E aí, falando dessa parte, o que é a lição que nós temos que trazer? Não necessariamente ficar aqui, nós perdendo tempo, falando se tinha, não tinha cavalo. Mas, primeiro, nós temos que ser zelosos com a palavra, no sentido de não colocar aquilo que não está na palavra. E aí, quando começa muita confusão, aqui é mais simples, mas algo que a gente tem que ter está bagunçado, está confuso, volte ao básico. Peça a Deus, Deus, o que essa palavra está dizendo? O que esse versículo está dizendo? O que esse versículo está dizendo, meus irmãos? Versículo 7 de Atos 22 vai dizer algo que referencia a Apocalipse 1,17. Na verdade, assim, são ideias próximas, né? Nós vamos até ler para poder ficar mais fácil a explicação. Apocalipse 1, versículo 17. Eu vou ler só esse versículo, mas eu contextualizo, que diz assim: quando o vi, João está dizendo, numa visão, vendo Cristo glorificado. Amém? Ele está dizendo Cristo glorificado. Olha o que aconteceu com João. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Era uma forma de venerar, de adorar, de se prostrar, de respeitar uma autoridade. João estava vendo o Cristo glorificado. E aí a gente volta para Atos 22, e a gente vai ver o que aconteceu, que Paulo vai dizer, contando aos irmãos, que ele caiu por terra. E o que é a essência, então? O que é a essência desse versículo? Porque esse versículo está nos dizendo, com cavalo ou sem cavalo, meu irmão, que na hora que você está diante do glorioso Jesus, diante do majestoso Jesus, não importa seus títulos, não importa o seu mestrado, o seu PhD, não importa o seu peito estufado, seu nariz empinado, você se prostra diante dele, cai por terra o seu orgulho, cai por terra toda a soberba, cai por terra toda a sua humanidade, o seu eu, diante de Jesus. É isso que o versículo vai te dizer, é isso que ele vai te trazer, é isso que é o essencial. Quando tua vida estiver muito confusa, quando sua leitura estiver confusa, peça a Deus para te trazer o essencial primeiro. E claro, estudando a palavra, você vai vendo os detalhes, vai vendo a situação. E aqui a gente pode dizer que não tinha cavalo. Combinado? E passando para o versículo 8, a gente vai vendo ali o diálogo de Jesus com Saulo. Outra questão que é interessante, que já foi falada aqui no capítulo 9 com a irmã Salma, que também tem um ensino que diz que Saulo mudou de nome para Paulo. Esse ensino também não há na palavra, falando do que tem e do que não tem na palavra. Não tem na palavra, dizendo que ele mudou o nome. Ele não é como Abraão que mudou, ele não é como Israel que realmente teve um momento ali que a palavra cita, que mostra que ele mudou, que ele foi chamado de uma outra forma, por um propósito, porque os nomes eram dados com propósito, a saber. Ele tinha 2 nomes. Ele tinha um nome judeu, que era Saulo, e ele tinha um nome romano, que era Paulo. Saulo vem de Saul, inclusive ele era da tribo de Benjamim, assim como Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E vem do nome Saul, algumas versões até você vai acabar lendo, talvez na King James ali você vai ter Saul, Saul, por que me persegues? Vai ser Saul? Porque vem da mesma origem, mas o nome Saulo vem do pedido a Deus, foi um rei pedido a Deus, Saul, então o nome Saulo vem dessa origem de Saul. E Paulo? Paulo significa pequeno. Então, a partir de um certo momento, a gente vê mais sendo usado o nome Paulo. Talvez ele também quis dar esse significado, talvez por estar andando por vários locais, de uma forma ali, usando o nome romano, usando alguns direitos romanos. Nós vamos ver isso agora aqui, que ele acaba usando isso. Mas não tem uma mudança, algo ali, um momento com Deus que ele fala, a partir de agora seu nome mudou. Não tem. Amém? Então tá bom, versículo 8, vamos lá. Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno. Mesmo para um judeu, o judeu ele era muito zeloso com as coisas do Senhor. Então, quando ele percebeu aquela voz, quando ele percebeu aquela luz, aquilo ali para ele percebeu que era algo diferente.
Ele já percebia que era algo celestial, que era algo divino. E ele se prostrou ali. Então, para o rabino, aquilo ali, até pela tradição do que ele aprendeu, ele entendeu que era o próprio Deus que estava falando. E, de fato, era o próprio Deus, porque era Jesus que estava falando com ele. E aí ele pergunta, já chamando de Senhor, já prostrado, porque ele entendeu aquele momento ali. E aí Jesus vai responder: sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E é interessante pensar que os perseguidos eram os cristãos, os filhos. E aí a gente pode perceber o cuidado de Deus, o zelo de Deus, como Deus nos cuida. Como Deus cuida do seu povo. Jesus está cuidando da sua noiva. Jesus está cuidando dos seus servos. E Ele estava cuidando. Eles estavam sendo perseguidos. E o noivo, aquele que zela pela igreja, foi lá: opa, por que você está me perseguindo? Ele estava cuidando. Jesus estava cuidando da igreja. Jesus já estava cuidando desde então. E aí o diálogo vai seguir. A gente chega no versículo 9. E aí vai dizer assim, que aqueles que estavam com ele viram a luz. Era uma luz forte, mais forte que a luz do sol do meio-dia. Pensa numa luz gloriosa, né, irmão? Você parar para pensar, né? Uma luz tão forte que brilha mais do que o sol do meio-dia. E eles que estavam com ele viram. Se os irmãos lerem depois o capítulo 26, vão ver que diz que caímos por terra. Né? Aqui ele fala cair por terra, mas no 26 ele vai dizer caímos. Então não era sozinho, tinha outras pessoas com ele, né? Nessa caminhada a Damasco, nessa ida a Damasco. E aí caímos por terra, só que eles não conseguiram compreender o sentido da voz. E aí tem algumas versões que vão dizer que em língua hebraica falava, né? No capítulo 26 vai dizer isso. Tem outras versões que vão dizer em aramaico. Eu consegui olhar um pouco no original da ideia de dialeto hebraico. E aí os irmãos podem falar assim: Ih, Isaac, de novo, Jambascava, está com outra polêmica? Calma, não. Vamos trazer sempre o sentido. O que o versículo está me dizendo? O que isso aqui está trazendo para a minha vida? O versículo está dizendo que aquela conversa entre Jesus e Saulo era para Saulo, não era para os outros. O encontro de Jesus conosco, ele é pessoal. Cada um de nós temos uma particularidade e Cristo quer se manifestar a nós de forma pessoal. Os outros não entenderam, talvez porque não falava aramaico ou hebraico, né? Talvez porque não conseguiam entender, talvez porque o próprio Jesus poderoso poderia tampar os ouvidos dele, a gente não sabe. A gente não sabe, mas o entendimento que se tem é que eles estavam falando uma língua que eles não entendiam. Ok, mas era um momento de Saulo com Jesus. A gente não pode perder esses momentos com Jesus. O momento com Jesus não é só aqui, meus irmãos. O momento com Jesus aqui é um momento bom. Aqui é um momento que viemos juntos trazer um louvor, a adoração ao Senhor. Nós viemos juntos fazer isso. Mas você tem que ter o seu momento com Deus. Você tem que ter o seu momento com Jesus. Você tem que ter o seu momento para ouvi-lo. Você tem que ter o seu momento para falar com Ele. Para você andar numa relação de amizade, de servo, de caminhar com Ele. Então, aquela conversa era entre Jesus e Saulo, não era para os outros. O que era para ser falado ali era entre os dois. E aí a gente vai avançando, vai chegando no versículo 10, e aí ele vai dizer assim: o que farei, Senhor? E aí vem uma rendição. Ele já sabe que está na presença do Senhor. Ele já entende, né, quem é o Senhor. E ele fala: mas agora, o que eu vou fazer? Talvez seja um momento até de choque de toda uma vida preparada para um homem ser um mestre rabino. E aí ele toma um choque entendendo que está fazendo algo que não é a vontade de Deus. Ali ele percebeu que o Messias tinha vindo, o prometido, o Cristo já tinha vindo, já tinha ressuscitado. Ali já veio algo que o chocou. O que eu vou fazer? E aí vem a resposta do Senhor dizendo: levanta, entra em Damasco. Eles estavam próximos de Damasco. E ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado. E o que é esse interessante do ali te dirão?
Eu aos pouquinhos, não sei se está muito pequena a letra, né, mas eu tento dar uma sublinhada. Né, também é uma forma até dos irmãos, às vezes, estudar, né, ler a palavra, e aí talvez, vou destacando aqui, vou destacando ali. Eu aprendi com alguns irmãos na prática, eu vi certas bíblias dos irmãos, o irmão nem falou nada, só vi. Eu achei interessante, a Bíblia toda marcada assim, 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 marcada aqui. Né, porque está estudando a palavra, né? Então é interessante. Então a gente vai marcando, né? E ali está marcado, ali foi marcado, ali te dirão. Quando a gente entende como que Deus trabalha, a gente vai acalmando mais nosso coração. Deus trabalha muito com a fé e com a confiança nele. A caminhada com o Senhor é uma caminhada de confiança. E por que eu estou falando isso? Porque pensa os irmãos, Senhor, o que eu farei? E ele falou assim, vai para Damasco e lá você vai ter o próximo passo. Ele não falou assim, tá com caneta aí? Vamos anotar. Item 1, vai acontecer isso. Item 2, vai acontecer isso. Item 3, olha, você vai fazer 3 viagens ou 4, né? Porque não é constatada a quarta, assim, oficialmente, mas ele chegou a fazer uma viagem, mas essas 3 viagens, e aí você vai viajar, e aí você vai apanhar, aí você vai ser preso, aí você vai louvar na prisão, aí vai ter carcereiro que se converte, aí vai ter mulher se convertendo na beira do rio, aí vai ter. Cristo não explicou para ele tudo o que ia acontecer. Aí você vai apanhar de judeu, aí depois você vai para Jerusalém. Não. Passo a passo. É uma relação de confiança. Assim é a nossa relação com o Senhor. É uma relação de fé. Você tem que crer que Ele está no controle de tudo. Você tem que crer que Ele está nas mãos dEle, a sua vida está nas mãos dEle. E Ele vai te encaminhar, Ele vai te guiar. Está na mão dEle. Então o problema está na mão dEle. A bonança está na mão dEle. A sua vida, a minha vida, a vida dos nossos está na mão dEle. Eu muitas vezes me pego ansioso ali muito pelas minhas filhas, querendo já ensinar certas coisas para elas. Não, tem que honrar, tem que respeitar. E às vezes me pega ali bruto, bravo com elas, porque para mim está fazendo passar vergonha. Mas Deus tem muitas vezes acalmado o coração e falado, olha, não está errado o que você quer ensinar, mas você está ensinando da maneira errada. Acalma. Eu estou no controle da situação. Deus está no controle da situação, meu irmão. Ali te dirão, vai. Você já recebeu um primeiro passo. Vai lá, confiando que daqui a pouco vai ter o próximo passo. E aqui está escrito assim, ali te dirão. E a gente pode ver, por exemplo, em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus promete a Abraão. Eu vou até chegar lá, os irmãos também, fiquem à vontade acompanhando comigo. Gênesis 12, de 1 a 3 vai dizer assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou deixar até ficar no 1. A gente sabe que Deus fez uma promessa, prometeu uma grande nação, a gente sabe que isso foi cumprido, isso se cumpriu. Mas para Abraão, naquele momento, só tinha o sai de onde você está e vai. E lá eu vou te mostrar. Olha a relação de confiança aí. Olha a fé. Você tem que crer que Ele vai fazer. Você tem que primeiro ter certeza que foi Ele que falou. E às vezes a gente entende essa dificuldade, essa primeira dificuldade de saber assim, foi a voz do Senhor? Será que eu ouvi mesmo a voz do Senhor? E eu creio que Deus não vai te recriminar por você buscar um pouco mais nele. Não em qualquer coisa, não fala, Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda com a minha falta de fé. A palavra tem um trecho que fala disso. Me ajuda com a minha falta de fé, me ajuda a entender que é o Senhor. Mas aí você vai. Abraão, pai da fé, ele foi. E foi algo progressivo. Deus não deu toda a rota para Abraão. Deus não deu toda a rota para Paulo. Deus não saiu falando tudo quando o povo de Israel estava à beira já da terra prometida. Ele fala e ele espera que você dê o passo para chegar para a próxima etapa, para o próximo degrau, para o próximo momento. É uma relação de fé e de confiança. E essa é uma das dificuldades que nós temos, confiar. Mas nós temos que confiar. A palavra mostra que nós temos que confiar. José, em Gênesis 37, 5 a 10, ele vai contar aos seus irmãos um sonho. Um sonho que pareceu muito absurdo para a família dele. Ele vai contar que viu os irmãos se prostrando. E nós sabemos que a palavra conta que realmente os irmãos dele se prostraram diante dele. Mas naquela época ele parecia absurdo. Talvez ele não tenha tido a maturidade de contar aquele sonho. Mas era um passo que Deus estava dando ainda. Ele ainda não entendia. Ele passou por muitos processos até os irmãos chegarem ali e se curvarem.
Então, é progressivo, né? A gente vê aí em Atos 8:26, quando Filipe, né, está numa caminhada em Samaria e tudo está ali, e aí Deus fala assim, vai para o deserto. Aí, que lógica que tem você ir para o deserto? Né? Mas isso é coisa da minha cabeça, isso é doidura. Meus irmãos, quando é o Senhor, fique tranquilo. Você está te mandando ir para o deserto, você está te mandando ir para o oásis, fique tranquilo, Ele vai estar contigo. O seu maior oásis é Ele mesmo, é a presença dEle. Assim como diz Moisés, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero. Deus chegou a falar para Moisés que ia mandar um anjo para poder o povo continuar, devido aos muitos delitos. Não, eu vou mandar um anjo, vou resolver esse problema de vocês. Moisés falou, não, eu quero a tua presença. Então, que o Senhor seja a nossa presença e que nós possamos ter essa relação de confiança com Deus. A gente tem que ter essa fé. As coisas estão sob a mão de Deus. Ele está no domínio de todas as coisas. Versículo 11 vai dizer que Saulo foi guiado pela mão. Ele estava cego, aquela luz o cegou. Jesus, uma luz tão brilhosa, tão forte, glorificado. O Jesus glorioso o cegou. Ele cegou, o homem cegou, ele estava cego. Ele arrastava pessoas, né? Saía arrastando pessoas presos. Naquele momento em diante, você já viu uma transformação. O Evangelho de Cristo traz transformação na nossa vida. A gente não vai viver uma vida aceitando a Cristo igual a gente é. Não adianta, não adianta. Ali já começou de alguma forma a ser transformado. Né? Um homem que via de um jeito, deixa eu deixar tudo escuro aqui para eu começar de novo. Deixa eu reiniciar aqui esse computador. Né? Não via, não pôde ver. E aquele que arrastava os outros achando que estava fazendo a coisa certa, prendendo irmãos, ele foi guiado pela mão. Ele estava sendo guiado. Até aí... Né? Quem defende que não tem cavalo pode usar como argumento. Hein? Se ele foi guiado pela mão, é difícil você andar cavalo guiado pela mão. Né? Mas, enfim, guiado pela mão, irmãos. E aí a gente vê que o Evangelho trouxe transformação a esse homem que era como um touro selvagem, né? como um animal bruto que lutava contra os aguilhões. Assim é falado no capítulo 26. E ele vê que o Senhor, né, já está trazendo transformação. E olha, não tem uma regra só. Tem gente que está aqui hoje porque ouviu uma doce voz, né, nem percebeu, já estava aceitando a Cristo, aqui onde aceitou. Tem gente que foi na base da luta, tem gente que foi por causa de uma doença, tem gente que foi... A gente não tem uma regra, como foi falado, é pessoal. É pessoal. Paulo teve que ser dessa forma. Lídia, quando estava na beira de um rio, foi algo suave. O carcereiro foi vendo um grande milagre. Cada um é chamado de uma forma. E isso é maravilhoso, meu irmão, porque a gente tem como entender isso, que Deus nos quer com um relacionamento com Ele pessoal, para a gente caminhar com Ele de forma pessoal. É bom orar, o casal orar junto e tudo, mas quando você vai falar com Deus, você também tem que ter o seu momento, você e Deus. Tenha com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, né? Use momentos para estarem juntos, mas não esqueça de ter o seu momento com Deus. Não esqueça de ter um momento de falar com Deus para Ele te inspirar, para ele te trazer algo novo. Não perca isso. E aí o versículo 12 vai chegar e vai dizer sobre um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Saulo tinha sido trazido a Damasco. Ele estava cego, estava lá. E aí ele vai falar que um homem chamado Ananias, piedoso, que tinha bom testemunho entre todos os judeus que ali moravam. Eu estou no versículo 12, tá, irmãos? E esse Ananias, quem é esse Ananias? A gente pode dizer que não é esse Ananias. Quem não é esse Ananias? Não é o Ananias da Safira, aqueles das ofertas, inclusive já tinha morrido nesse momento, né? Tinha em capítulos anteriores de Atos, ali, nós vamos ver Atos 5, né, que é aquela questão da oferta de Ananias e Safira, a mentira que falaram, venderam a propriedade num valor, mas falaram outro, talvez tentando ali se fazer de tão piedoso quanto Barnabé, mas não é esse Ananias, e também não vai ser o Ananias que nós vamos ver ainda no próximo capítulo, que é o capítulo 23, que era um sumo sacerdote. Ananias era um nome comum à época. O que nós temos de Ananias é isso, que ele era um homem piedoso, era um servo do Senhor. E nós sabemos, pelo capítulo 9, que nós já passamos, que ele estava em oração, e Saulo estava em oração,
E aí Deus falou assim, vai lá na rua direita, vai lá encontrar um homem chamado Saulo. E Saulo teve essa visão de que alguém viria. É lindo, né, ver como Deus faz, como o Espírito Santo faz. Eles estavam em oração e Deus quis fazer essa ligação, né? Você vai lá e tem toda uma conversa de Ananias com o Senhor, sendo sincero, falando, mas Senhor, esse homem aqui, ele prende crente, ele prende quem é do caminho, não quer ir não, né? Ananias foi conversando com o Senhor ali, e aí Deus falou, não, vai lá. E aí a gente vai entender por que ele tinha que ir. Né? E aí Saulo vai dizer sobre Ananias, e o nome Ananias significa o Senhor é misericordioso. Então, esse homem vivia o que o nome dele significava, né? Isso é muito bom. Então, não é o Ananias da Safira, não é o Ananias do próximo capítulo, que é o 23, que é o sumo sacerdote. Amém? É outro Ananias, eram nomes comuns. E aí a palavra vai dizer que ele veio procurar-me, colocou a mão, né? Colocou próximo a Saulo e falou assim, recebe novamente a vista. E Paulo enxergou. E aí Paulo, enxergando, ouviu também da parte de Ananias dizendo, o Deus dos nossos pais te escolheu para conhecer a vontade, ver o justo e ouvir uma voz da própria boca. Saulo ouvia a voz da própria boca do Senhor. Atos 26, 16, a gente pode ver um pouco dessa questão da palavra vontade. Né? Nós estamos no 22, 14, mas vamos para o 26. Atos 26. Vou me arrumar aqui em Atos aqui. Os irmãos posicionem também. Vamos igual o Bereano. Vamos lendo a palavra, abrindo para lá e para cá. 26, 16 vai dizer. É o mesmo momento, né? Também está falando ali quando Ananias veio falar com ele, que ele estava cego. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Jesus falando, na verdade. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse 26, 16 é Jesus falando com Saulo. Né? O propósito. Né? Ele ouviu a vontade de Deus. A vontade de Deus para o constituir um ministro e testemunho das coisas que ele tinha visto e coisas que ele ainda ia ver. Então tinha um propósito na vida de Saulo. Há um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. E aí Saulo ainda teve esse privilégio de ver o justo. Ele viu o Senhor e ele ouviu da sua própria boca. Gálatas 1, 17. Versículo 17 vai dizer assim. Paulo vai estar dizendo aos Gálatas que o evangelho que ele recebeu não veio de homens, mas veio da parte do próprio Jesus. E aí confirma o que está sendo falado aqui, que ele ouviu da própria boca de Jesus. E aí vai dizer assim, Gálatas 1,17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, não foi lá para ouvir dos apóstolos, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu peguei bem um trecho meio que pela metade, mas o contexto né? Olha, eu recebi o evangelho da parte do próprio Jesus. Está comprovando o que está na palavra aqui em 22:14, da própria boca de Jesus. Paulo teve experiências diretas com Jesus. Era um apóstolo, era alguém que ouvia a voz do mestre. E aí a gente vai avançando para o versículo 15, e aí vai ser falado que será testemunha diante de todos os homens. Ele foi um instrumento escolhido para gentios e reis. A vida do apóstolo Paulo tinha um propósito. A nossa vida tem um propósito. E aí o versículo 16 vai dizer assim, levanta e recebe o batismo, lava seus pecados, invocando o nome dele. Ananias está falando, vamos, você já entendeu, não há mais tempo a perder, vamos. Esse batismo, né, que vem de batizo, que é do grego, que é mergulhar, que é imergir. O nome batismo vem do grego, que significa mergulhar. E também o batismo, assim como a gente entende, até colocado aqui na porta da igreja, é uma maneira de você, né, mortificar ao mundo e nascer a Deus, mas é uma confirmação
pública do que você já crê. É por isso que hoje a gente tem todo um discipulado, né, uma forma de fazer até chegar ao batismo, porque é para você ter convicção do que você está fazendo. O batismo é uma maneira de dizer a todos: olha, eu sirvo a Cristo. Ele morreu por mim, eu quero uma nova vida em Jesus. Mas naquela época a coisa era mais, né, agilizada. Né? A gente vê quando tem o eunuco ali, que ele entende a palavra com Filipe, capítulo 8 de Atos, e ele fala assim: o que me impede de ser batizado? Né? E ele: nada, bora batizar. Né? Então aqui Ananias já incentiva: vamos nos batizar. E aí Paulo segue. E aí Paulo diz que voltou para Jerusalém, versículo 17. E enquanto orava no templo, veio um êxtase. Ele teve uma visão. Atos 10, 9 a 10 vai trazer aquela visão de Pedro. Pedro sobe no eirado, sobe num telhado daquelas casas da época e começa a orar e tem uma visão, um êxtase. Somente quando estamos buscando mais o Senhor é que vamos conseguir enxergar mais com os olhos do Senhor. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei interessante, um pastor falou assim, que quando você está de joelhos, ou seja, quando você está orando, que você está de joelhos é quando você mais caminha. Quando você está de olhos fechados orando, é quando você mais vê. Com seus olhos fechados para você vê aquilo que Deus quer que você veja. Então, de olhos fechados você vê mais. De joelhos no chão você anda mais. Porque você está fazendo a vontade de Deus. E aí é quando você tem uma oportunidade, talvez ter um êxtase, tem um algo vindo da parte do Senhor para você fazer. E aí você vai aprendendo aquilo, como fazer, o que fazer. O Espírito Santo está falando comigo. E aí você vai mudando a sua forma de ver a vida. Porque você não vê com os seus olhos mais, mas com os olhos do Senhor. Então, muitas vezes é necessário sim. É por isso que a gente ensina para as crianças, né? Fecha os olhos. Para quê? Para não ter distração. Esse mesmo exemplo de uma criança que a gente põe aqui, que a gente vai ensinando, olha, vamos fechar os olhos. Não é ao acaso. É até uma forma de dizer assim: feche os seus olhos para o seu eu, para os seus problemas, para as situações, para aquilo que te impede de enxergar o que Deus quer te mostrar. Deixa Deus te mostrar. Enxergue mais com seus olhos fechados. Ande mais com seus joelhos dobrados. Amém? Versículo 18 vai dizer assim que ele viu aquele que falava com ele. Naquele momento, naquela visão, ele viu Jesus. E Jesus disse: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. E aí eu pergunto: quem são esses que não vão receber o testemunho de Paulo? Quem são? Quem são? O versículo 18 vai dizer assim: vi aquele que falava comigo. É Jesus. Jesus já estava falando com ele. E aí vai dizer assim: quem não vai receber? Aí a gente pergunta: quem não vai receber? Sim, os judeus, aqueles que o incentivavam a perseguir os cristãos. Esses não iriam receber o testemunho. Jesus já estava falando com Paulo. E naquele momento ali, que ele fala com ele, Paulo foi responder. Havia uma conversa entre os dois mais uma vez. E ele foi responder: Senhor, eles sabem que eu prendi o pessoal. Eles sabem que eu levava para a sinagoga. Paulo açoitava aqueles que criam em Jesus. Açoitava. Né? Dava um chicote mesmo no povo. E ele estava querendo dizer o quê? Não, Jesus. Não, fica tranquilo, porque eles sabem quem eu sou. Eu vou lá. Jesus falou: olha, não vão receber o teu testemunho. Mas Paulo, né, talvez por ter entendido o evangelho do Senhor, por ter entendido a grande salvação que há em Jesus, falou: não, eu tenho que pregar isso para as outras pessoas. Esse calor no nosso coração, a gente quer falar de Jesus para as pessoas, a gente quer explicar, mas não é do jeito que a gente quer, meus irmãos. Não é do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente está muito ansioso, né? E talvez parece que a gente atrapalha mais Deus do que ajuda, né? Porque a gente quer fazer, e ele queria fazer. Mas o que Jesus falou não foi isso. E aí Paulo fala no versículo 19: eles sabem quem sou eu, não tem problema, né? Como se estivesse ali retrucando, devolvendo ali, conversando com Cristo. E ele fala também no versículo 20, que perseguia e quando ele derramava o sangue, quando foi derramado o sangue de Estevão, que ele consentia nisso. Paulo aprovava a morte de pessoas por causa o que ele cria. Eu creio no judaísmo, eu creio que é o correto, eu creio que o zelo está com a gente, está com os judeus, eu sou fariseu, eu sou de uma seita que não quer se misturar.
E aí ele consentia, ele fala aqui que ele guardou as vestes das pessoas enquanto eles estavam matando Estevão. Isso é muito forte. Olha como Deus já vai transformando Paulo. Como ele já vai mudando a vida dele. Um homem que era de um jeito, Deus já está trazendo uma mudança. Já trouxe para ele algo que o chocou. E ele está mudando. Mas ele está falando para Cristo. Cristo, ele sabe quem eu sou. Até gente morrendo, eu estava consentindo nisso. E aí é que vem um ponto interessante desse capítulo. Ele fala assim: vai, porque eu vou te enviar aos gentios. Então Jesus estava dando mais uma vez uma direção. E aí quando Cristo nos dá uma direção, meu irmão, se você tem convicção daquilo que Ele está te dando, vá, faça. É importante obedecer. Deus nos quer numa relação de confiança com Ele, de fé, de obediência. E para o capítulo aqui, essa palavra aqui faz uma divisão nesse capítulo. Que palavra? Gentios. Aqui vai dizer assim, porque eu hei de te enviar para os gentios de longe. Né? Jesus ainda é bonzinho, ainda dá uma dica, né? Calma que eu ainda tenho coisa para fazer com você que não é aqui, né? E aí ele dá essa dica, gentios. Mas para o capítulo, é uma mudança de chave. Lembrando, voltando todo mundo onde estávamos. Pessoas, judeus, ouvindo a Paulo numa escadaria, falando daquilo que ele viveu. Mais uma vez falando de Cristo, uma experiência maravilhosa, forte. E ele foi falando em aramaico, o pessoal guardou silêncio. Eles estavam ali ouvindo. Mas tocou no vespeiro. Ele tocou numa palavra complicada. Gentios. Essa palavra para o judeu. Nós vamos agora fazer a leitura do 22 ao 30, que é a segunda parte aqui. E nós vamos entender por que faz tanta diferença essa palavra gentios neste momento aqui que Paulo fala aos judeus. Vamos lá. Ouviram até essa palavra. Que palavra? Gentios. E então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e disse: que estás para fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. E disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes de todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. E aí a gente vê assim, é uma mudança, né? Todos o estavam ouvindo, tá? Todo mundo, vamos ver o que esse homem tem para falar, né? E os próprios soldados, todo mundo parou para poder ouvir Paulo ali. E aí ele foi falar, foi mexer no vespeiro, foi falar. Imagina você, pensa como um judeu. Vamos tentar, né? Vamos tentar pensar como um judeu. Você crê, você tem toda uma história, todo um povo que foi tirado do Egito, tem toda uma história, uma terra prometida já antes, né? Abraão, e você caminha há anos, e aí você espera o Messias. Só que o Messias já veio, o Messias já ressuscitou, só que eles não entenderam. Então eles ainda esperavam o Messias. Aí veio um homem dizer que viu o Messias, não só viu o Messias, como o Messias mandou ele pregar para os gentios. Mas se o que eu creio aqui, né, o gentio para eles, quem era gentil para um judeu? É aquele que não segue a lei de Moisés. É aquele que não é parte do povo eleito de Deus. É aquele que adora outros deuses e não o verdadeiro Deus. É aquele que não teme a Deus. Então, olha a cabeça deles. Imagina um homem falando que o Messias não só veio... assim, Paulo não disse explicitamente isso, tá, irmãos? Mas é como se ele estivesse dizendo, né? Vocês não só não viu, como vocês perderam a bênção. Porque eu fui pregar para os gentios. Então eles se enfureceram de tal forma,
né? O povo alvoroçou de novo. Acabou aquela história de ouvir Paulo, né? E o que a palavra vai contando aqui, a partir do versículo 22, é que, por causa dessa palavra, por causa dessa história de falar que foi para os gentios, eles começaram a se irar, e fazendo algo que era comum naqueles tempos, né? Tirando as suas capas, né? Jogando poeiras para os ares como um sinal ali de revolta. Era a maneira do povo oriental de demonstrar ali que estava irado, que estava nervoso, e eles tiravam as capas. A gente sabe disso, que o próprio Paulo acabou de falar aqui nos versículos anteriores, que segurou capas, né? Ou que guardou capas de pessoas que estavam apedrejando Estevão. Então, talvez eles ali já estavam se irando de tal forma que já estavam preparando para dar pedrada. Eles já estavam ali no ponto, né, de alguma forma fazer, porque eles estavam indignados com Paulo. O versículo 23 fala disso, que eles estavam tirando as suas capas, né, levantando suas capas, se preparando, né, tirando poeira nos ares, eles estavam irados. Então, pense numa cena de pessoas, várias pessoas ali em volta, irados, querendo, né, matar a Paulo. E a palavra vai dizer, inclusive, que eles falam assim: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então a intenção era de matar. Paulo estava a ponto de morrer, né? Mais uma vez passando por lutas e provações. E aí, naquele momento, o comandante, quem salva Paulo, quem tira Paulo da situação, são os romanos. Romanos, que a gente ainda vai ver mais na frente o que acontece com Paulo por causa dos romanos. Mas aqui é quem o livra. Mas livrou para ficar tranquilo? Não, aí vem a continuação. O versículo 24 vai dizer que ele recolhe esse homem à fortaleza. Lembra da fortaleza Antônia que a gente falou na semana passada? Né, num local grudado ali no templo, no complexo do templo. Né, eles iam recolher ele a essa fortaleza, local que ficavam soldados e tudo. E aí, para que ele fosse interrogado sob açoite. O que era o açoite? Eu, pelo menos, acabei vendo mais assim, naquele filme que já tem um tempo, que é A Paixão de Cristo, né? Cristo, ele foi açoitado, né? com o flagelo romano. Esse flagelo romano era um chicote, ele tinha as tiras, e na ponta dele tinham metais, né? Como se fossem garrinhas, assim, e quando eles davam aquela chicotada, aquilo grudava e eles puxavam. Então arrancava a pele. E aí, aquilo era muito doloroso. Tem alguns que chamam de escorpião, né? Era um chicote romano que eles chamam de escorpião, o flagelo romano. E aquelas pontas causavam lesões gravíssimas. Paulo chegou nesse momento. E aí, neste momento, quando Paulo ia ser açoitado, né, já estavam amarrando ele. Normalmente eles amarravam ou pendurado nos braços, né, ou num tronco. Tirariam ali as vestimentas ali, deixavam as costas livres para açoitar, assim como Cristo viveu. É coisa dura, coisa terrível. E aí, nessa hora, Paulo resolve, né, apelar, chamar por algo que ele tinha direito desde nascido. Então, quando eles estavam amarrando eles, Paulo falou assim: é lícito açoitar um cidadão romano sem ele estar condenado? E aí, pode? Pode isso? Né? Pode isso? Não pode. E quando eles ouviram, eles já logo se assombraram. Ué, um cidadão romano. Né? Nós vemos que isso ocorreu em outro capítulo, num outro momento. Só que Paulo, naquele outro momento, ele ia ser açoitado com vara. Que já era muito ruim, claro, né? Mas com vara. Ia ser, né, ele chegou assim, talvez no limite máximo das torturas dos romanos. Ele ia chegar nisso, que era um açoite com esse chicote, com essas pontas, com esse flagelo. E aí, ele, mais uma vez, ele chama a cidadania romana nele. Pode? Pode isso? E aí, a palavra vai dizer que o centurião procurou o comandante. Falou: comandante, esse homem é cidadão romano. E aquilo causou um temor nesse comandante. Esse comandante, como a gente já falou, já comentou, é chamado Cláudio Lísias. Ele que era responsável pelaquela tropa de 1000 naquela região. Ele que abafou aquele caso. Então ele mandou recolher e mandou açoitar. E Paulo, na hora mesmo, assim, no último do último minuto, né, tentou ver ali, foi no último segundo, falou: você pode açoitar um romano? E aí a coisa mudou de figura. E aí o comandante veio conversar com ele. E perguntou:
tu és romano? E Paulo disse, eu sou romano. E um romano, ele poderia ser romano no passado, na época do Império, antes do Império um pouco, por serviços prestados. Então, provavelmente, os pais de Paulo prestaram serviços a Roma, ganharam o título e aí ele herdou. Poderia ser da forma que Paulo tinha, que era por herança, né? Pais romanos, ele já era romano. Talvez ali a forma mais nobre, mais natural, era a que Paulo tinha. E poderia também ter um certo período de um imperador chamado Cláudio, que no começo, no começo ali do seu mandato, do seu governo, ele vendeu títulos de cidadão romano. E aí, nesse diálogo, a gente vai ver no versículo 28 falando assim, ele pergunta no 27, você é romano? Sou romano. E aí ele vai dizer assim, olha, isso me custou grande soma de dinheiro. E a grande chance dele ter comprado desse imperador Cláudio, por quê? Porque quem comprava um título ganhava o nome do seu benfeitor. Então, benfeitor, muito e muito provavelmente, foi o imperador Tibério Cláudio César Augusto Germânico, que vendeu títulos. Então, ele ganhou esse nome de Cláudio, por isso Cláudio Lísias. Ele comprou para ser romano. Paulo respondeu para ele, não, eu tenho desde nascido. E aí, isso já assombrou, a coisa mudou de figura. Imediatamente eles se afastaram, né? E eles estavam ali para poder açoitá-lo. Aquilo afastou, aquilo mudou de figura. E aí o próprio comandante ficou com medo, porque nem prender igual ele prendeu, ele podia. Não podia sair prendendo um cidadão romano. Não funcionava assim, o cidadão romano tinha seus direitos, o cidadão romano podia chegar ao ponto até de requerer ser julgado pelo próprio imperador, pelo César. E aí Paulo muda a história quando exigiu seus direitos. E aí eu até procurei um pouco para tentar entender assim, como é que se comprova essa cidadania. A cidadania tinha alguns registros, os romanos tinham os registros, tinham um censo, né? E aí quando chegava numa província muito pequena, eles comprovavam pelo conhecimento dos líderes da região. Mas a gente não precisa duvidar do seguinte, se você dissesse que era cidadão romano, então você podia falar, mas então qualquer um podia falar? Não podia. Porque eles iam investigar, e se eles entendessem que você não era, mas disse que era, você poderia, inclusive, pagar com sua vida. Então, não era qualquer um que ia ter coragem de chegar para o Império Romano e dizer assim, eu sou cidadão, peraí. Não era. Então, quando Paulo falou, aquilo já causou um temor, aquilo já mudou a figura. E quando eu estava lendo esse texto, esse trecho da palavra, algo veio ao meu coração, eu fiquei pensando assim, e aí? Eu uso ou eu não uso o meu direito? Né? A gente pode trazer uma reflexão justamente sobre essa parte. Né? Paulo exigiu seus direitos quando ele ia ser açoitado, naquele último segundo. Né? Naquele último segundo. Por que ele não fez antes? Por que ele não fez antes de apanhar dos judeus? Por que ele não, de imediato, já usou os direitos e ficou tranquilo? Por quê? Quando é que a gente usa ou não usa esse direito? Em prol de quê? Me refletindo, tentando entender e conversando com Deus. E vocês podem perceber, irmãos, que Paulo, ele vivia a palavra. 1 Coríntios 6, 7 vai dizer assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está mandando uma carta à igreja de Corinto, dizendo assim, vocês estão tendo brigas entre vocês, e indo para os tribunais, indo para os locais públicos, vocês não estão se resolvendo entre si, dentro da própria casa do Senhor. Será que não tem um sábio entre vocês que possa ajudar a resolver os conflitos? Será que não tem? Será que você não pode primeiro ter um coração brando e resolver entre si, para depois chegar a um ponto desse? Só de você estar tendo esse tipo de coisa que é causa fora aqui, de não conseguir resolver aqui dentro, já é uma vergonha. E aí é a hora que ele pergunta, por que não sofrer o dano? Por que não sofrer a injustiça? Paulo levou isso muito a sério. Paulo primeiro apanhou e apanhou dos judeus. Paulo, ele tinha um amor pelo povo dele. Paulo, ele primeiro tentou trazer o evangelho quando ele sofreu o dano. Por que ele sofreu o dano? Por um propósito maior.
Paulo sofreu dano por amor a Cristo. Paulo sofreu dano por amor ao Evangelho. Paulo sofreu dano por causa de uma alma que nós sabemos que Deus ama de tal forma que é um valor enorme. Uma alma tem um valor enorme. E aqui que vem essa reflexão. Vale a pena sofrer o dano quando nós temos um propósito maior. Esse homem apanhou, esse homem foi preso, esse homem participou de naufrágio, esse homem foi picado por cobra, esse homem passou tudo que os irmãos pensarem. Quando ele apanhava e jogava ele para fora da cidade quase morto, o homem levantava e voltava para lá para pregar. Quando era afrontado, tinha vez que ele não deixou ir lá, e os Efésios, aí o pessoal segurou ele, acabou não ficando naquela confusão em Éfeso, mas ele estava de olho ali porque ele se preocupava com as vidas. E muitas vezes nós vivemos uma vida egoísta, que qualquer coisinha a gente já quer processar, já quer usar o cetro da justiça. Muitas vezes nós temos sim, às vezes o direito é teu, mas use de misericórdia. Use de misericórdia. Paulo, ele sofreu dano por amor a Cristo. E aí eu pergunto, será que a gente consegue sofrer o dano por amor a Cristo? Quantas vezes a gente deixei de fazer isso, porque tinha um propósito maior? Vale a pena, irmão, vale a pena. Às vezes é doído mesmo. Esse homem mostra pra gente o tanto que era doído. Ele tinha sido espancado. E ele foi obediente, respeitoso a um comandante. Falou, eu posso falar? Aí ele, tá. E ele deixou ele falar. Ele tinha um amor pelos judeus, ele tinha um amor pelo povo dele. Ele queria dizer assim, ei, o Messias voltou, Cristo ressuscitou. Ele nos salva, Ele nos transforma, acabou a velha aliança, mudou as coisas. Olha, Cristo está ressuscitado. Vamos glorificar, vamos bendizer. Ei, eu tenho uma novidade. Ele queria dizer isso para o povo dele. Mas infelizmente o povo dele não recebeu. Parece com alguém, né? Mas os seus não receberam, né? Quem será, né? Jesus. Olha, irmãos, vale a pena sofrer o dano, desde que seja por Jesus. Eu não estou dizendo a você que você nunca possa ir para um tribunal, que crente é proibido de ir num tribunal. Não é isso. Não é isso. Paulo requereu os direitos dele aqui. Ó. Ele não falou, não, eu sou romano, ó, vai me açoitar. Né? Talvez porque ali não tinha mais o que ser feito, ele só ia ser prejudicado. Mas enquanto ele via que tinha uma chance de alguém ouvir, de alguém fazer, ele chegou a parar numa prisão e um carcereiro e a família toda foi convertida. Enquanto o Espírito o guiava, enquanto ele tinha esse entendimento de que valia a pena por uma vida, ele sofria o dano. E sofria verdadeiramente. Filipenses 3,8 vai dizer assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele pagava o preço. Ele pagava o preço às vezes com couro. Ele pagava o preço apanhando. Ele pagava o preço sendo caluniado. Você acha que é bom uma pessoa te caluniar? Não sei os irmãos, mas pega a sensação de quando você descobre que estão falando mal de você mesmo. Aquela coisa, né, firme. Talvez um grupo todo no seu trabalho que você nem sabia, você descobre. Dá uma tristeza, dá uma chateação você saber que estão te caluniando. Você fala, mas isso nem é verdade. E você descobre. Imagina quantas afrontas, quantas perseguições, quanta pancada o homem levou. Mas ele diz... Considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele ainda vai dizer assim, em Filipenses 4,5, vai dizer assim, ó, seja a vossa amabilidade conhecida de todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Essa palavra amabilidade, em algumas versões, é diferente. Seja a vossa moderação, seja a vossa amabilidade. Filipenses 4,5 vai dizer isso. E se for pesquisar o intuito da palavra original... É muito essa palavra da misericórdia. A misericórdia é quando você está com um direito todinho na sua mão. É direito seu, você pode executar aquilo ali. Executa essa ação, o direito é seu. Você fala, eu não vou. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Adão pecou, nós já estávamos condenados. Romanos 3:23 vai dizer isso. E Deus tinha justiça na mão, ele podia simplesmente falar assim, some humanidade, eu vou exterminar todo mundo, porque o direito é meu. O que ele fez? Usou de misericórdia. Uma misericórdia que se renova a cada manhã, uma misericórdia que se cumpre em Cristo Jesus. Ele quis fazer assim, ele é misericordioso. Por que a gente não pode aprender um trisquinho assim de misericórdia? Por que a gente não pode sofrer o dano quando necessário? Não estou falando para a gente aceitar qualquer coisa, mas estou falando para a gente sempre colocar primeiro na presença do Senhor. E se entender, olha, sofro dano. Aqueles que nunca sofrem um dano, está sempre com o direito está na mão dele. Qualquer coisa está com um processo lá. Não sei quantos processos lá no PJE, lá no TJ.
Por que não, às vezes, parar para pensar, falar, será que é necessário? Será que eu não resolvo de outra forma? A razão é minha, mas vale a pena? Vale a pena eu quebrar uma amizade? Ou vale a pena eu quebrar um ministério? Ou vale a pena eu afrontar um líder porque eu acho que eu estou certo? Será que vale a pena? Será que vale a pena? E aí fica a pergunta de Paulo, 1 Coríntios 6. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isso é algo que eu gostaria que os irmãos refletissem. Reflita um pouco sobre isso. Pare para pensar se aquilo que você tem feito, quando você está com a justiça na tua mão, é o ideal. O processar, o executar, é meu, eu posso, eu faço. Ou se não há um momento de misericórdia. Será que a gente não pode agir como Deus agiu conosco? Deus ele é maravilhoso porque ele nos mostra valendo. Deus não é teórico, né? É vida. A vida do cristão é vivida. Ela não é só na teoria. Essa palavra mesmo, ela tem que entrar em nós de uma maneira que a gente, sabe? Mas por que esse homem faz isso? Como é que um homem que tinha todo o direito desde o começo é espancado por judeus? Que besteira é essa? Que besta, que homem besta. Eu prefiro dizer, que servo. Que servo. Que homem que entendeu aquilo que Cristo quer para ele. Será que nós estamos entendendo aquilo que Cristo quer para nós? Ele entendeu. Ele não se preocupou de sofrer o dano. Sofreu o dano necessário. E aí, voltando ao capítulo, a ideia do capítulo 22, como eu disse, é um capítulo de passagem. Então, ele, na fortaleza, se defendeu. Percebemos que, infelizmente, não deu certo. Se defendeu e ele estava sendo acusado de quê? A acusação contra ele era falsa. Deixemos isso claro quando a gente continuar lendo. A gente vai continuar lendo várias histórias, né, várias situações que vai ser prosseguida a partir da semana que vem, cada capítulo. As acusações contra ele eram calúnias. Eles não tinham fundamento para dizer. Estavam dizendo que ele estava pregando contra o judaísmo. Estavam dizendo que ele estava pregando contra um templo, contra, né, tudo aquilo que eles criam. E o que Paulo estava trazendo aqui, salvação somente em Jesus. Glória somente a Jesus. É pela graça mediante a fé. Não tem outro caminho. Não importa se para judeu, se para gentil, se para o brasileiro, se para o estrangeiro, se para o japonês, para o chinês. Não importa. É somente a graça mediante a fé. É declarando que Jesus é Senhor. E eu gostaria de deixar essa reflexão. A gente chega no versículo 30. E o versículo 30 de Atos vai dizer que no dia seguinte, o comandante queria saber o que tanto estava acontecendo, o que eles acusavam, e a gente sabe que era algo falso, mas ele estava querendo entender o que está acontecendo. Falou assim, essas acusações dele não são acusações que ferem, né, o império. Eu não estou entendendo. Vou chamar o Sinédrio. E aí, o que a gente pode dizer no versículo 30, esse finalzinho ali no slide, se o irmão consegue ler. Irmãos, para Paulo, a saga continua. Então, a gente ainda tem caminhada aí com Paulo. A história não parou aqui no capítulo 22. Ainda vamos entender ainda o que mais aconteceu com esse apóstolo, com esse servo do Senhor. O que mais? Mas que fique para os irmãos essa reflexão. Devo sofrer o dano? Quando que eu devo sofrer o dano? Vale a pena sofrer o dano pelo Evangelho do Senhor? Fica essa reflexão. Fica essa reflexão dessa parte, segunda parte aí de Atos 22. E eu gostaria de entregar a palavra, né, ao pastor Roberto, as perguntas primeiramente, né, mas é isso que a palavra veio ao meu coração. E eu agradeço a Deus por isso. Fica essa reflexão, meus irmãos. Palavra com o pastor Roberto. Pergunta aí, irmãos. Arrocha o Isaac aí. Bom dia, Isaac, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Deus falou muito bem através de você. Por que Deus pediu para Abraão sair da casa de seus pais? Foi só para povoar o mundo ou Deus tinha outro propósito? Aí eu tenho mais outra pergunta depois. Vamos lá. O propósito do Senhor é sempre maior,
né? Assim, a gente não consegue captar tudo aquilo que ele diz, né? O que foi trazido em relação a Abraão foi justamente a questão do passo a passo da fé, né? É o primeiro ponto que eu fui trazer. Mas, assim, Abraão é o propósito que o Senhor tinha com Israel, né? Vai ser uma grande nação e tudo. Deus tinha que ter tudo no Velho Testamento dá sombra para Cristo. É sombra no sentido de assim, apontamentos. Não compara a majestade dele ao nome dele, mas aponta. Então ele queria um povo separado. Então quando ele já separou ali, era uma terra de idolatria. Então ele já começa a separar um homem para também ter uma nação separada. Os filhos dele, que o povo chama de um neto dele, que é Israel, que é Jacó. Então era além somente de povoar. Ele tinha um povo separado, que era exemplos para os outros. Era uma forma das pessoas conseguirem enxergar o Deus verdadeiro por meio de Israel. Era um povo separado. Então começou dali. Então ele já separa dali. Não sei se respondeu aí. Foi... Eu não sei se você falou que foi João. Quando João caiu de joelho adorando Jesus, foi onde, em que cidade? Essa parte de Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos e aí ele começa a ter visões de Apocalipse. Então, ele estaria ali, né? Mas ele está tendo visões celestiais. Então, quando ele começa a falar disso, ele fala, né, semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem é uma referência a Cristo. E aí é quando ele começa a falar. E ele fala, caiu como morto, no sentido de prostrado mesmo, né? Aquele prostrar assim que você está entregue. E o sentido que eu trouxe para Atos, né, para a gente conectar, né, as palavras, era que Paulo também, naquele temor, naquele respeito, caiu por terra, né? E não adianta. Tudo aquele nosso eu, quando a gente está na presença do Senhor, é algo tão forte que você cai por terra, não adianta. Toda a sua humanidade, todo, né, aquilo que você tem de si, cai por terra, fica nada, né? Não fica pequeno, vira nada. Então é por isso que a gente vê esse tipo de cena, né? Eu caí por terra, porque era o Jesus glorificado, né? Ele estava tendo uma visão, né? Um apóstolo que andou com Jesus, que tinha uma amizade com Jesus, agora o via glorificado. Então João viu glorificado, Saulo também o viu glorificado. Não tem como, é forte, né? Você pensar uma luz que é mais forte do que um sol de meio-dia. Aquilo ali te impacta de uma tal forma que você vai fazer o que a palavra fala, né? Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Está aqui, ó, não tem como. Vai se dobrar, né? É isso. A paz, irmãos. Assim, Essa questão do nome de Paulo e Saulo, queria que você explicasse melhor essa questão da cidadania dos dois nomes. era comum, ele nasceu em Tarso, era um judeu da dispersão. Então, assim, depois da Babilônia, do cativeiro, né, tiraram o povo de lá, né, e teve um espalhar dos judeus, né, e nem todos voltaram para Jerusalém, ficou espalhado. Então, assim, ele era judeu, os pais eram judeus. A palavra não vai trazer assim o entendimento que os pais eram judeus, era porque você não tem como, talvez, se eu não me engano é Timóteo, é Tito, acho que é Tito, né, que vai dizer assim, mãe judia, pai grego. Não tem. Então o entendimento é que os dois eram judeus. E aí ele tinha esse nome judeu, ele era da tribo de Benjamim, Paulo era da tribo de Benjamim. Ele até fala em um texto da palavra que ele vai dizer, sou judeus dos judeus, né? Então ele era da tribo de Benjamim. Mas, muito provavelmente por terem prestado serviços ao império, eles tinham a cidadania. Eles não moravam em Jerusalém, os pais. Mas aí Paulo, né, ele era judeu e cidadão romano. Ele tinha as duas cidadanias. E aí era comum naquela época usar esses nomes. Talvez pelo idioma, talvez pela cultura. Então ele tinha dois nomes. A palavra não mostra em nenhum momento um anjo ou uma manifestação celestial trazendo essa mudança de nome. Né? Agora não se chamará mais Jacó, né? Agora se não é mais Abraão, não, igual teve com eles. Não teve, os patriarcas tiveram. Né? Tem momentos que vai ter, e nesse caso de Paulo, não tem. Qualquer coisa, Salmo me salva ali, viu? Salva. Sem mais perguntas, irmãos?